Bom dia, igreja. Não sei como vocês passaram a semana, espero que tenham passado a semana bem, mas que bom que estamos aqui, né, para iniciar essa nova série, uma jornada de conhecimento, uma jornada que começa hoje, onde nós vamos conversar sobre a pessoa bendita de Jesus, e o título que nós escolhemos para esse sermão foi Antes de Tudo Existir. Quando recebemos o planejamento de mensagens, né, começamos a escrever, e aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu na minha casa. Eu tenho 2 filhos, o mais velho tem 7 anos, que eu sempre quero dizer que é 8, não sei mais se são 7, são 8, coisas de pai. E o outro tem 3. Mas o que é que acontece? Theo, que é o mais velho, quando foi o ano passado, nós decidimos comprar um brinquedo novo para ele. Eu tinha visto um astronauta pequenininho que o capacete do astronauta é um projetor. E aí quando você desliga as luzes do quarto, aquele projetor começa a formar imagens na parede, né? A projetar imagens de galáxias, imagens de estrelas, nebulosas, aquele monte de imagens lá. E aí, eu olhando para Theo, a observar aquelas imagens que eram projetadas na parede, eu vendo seus olhos brilhando ali, e a curiosidade, ele dizendo: olha pai, isso aqui é uma nebulosa, isso aqui é uma galáxia, e eu, rapaz, ele sabe mais do que eu. E ele empolgado, mostrando e dizendo, e depois ele foi fazer mais pesquisas, e aí eu pude ver aquela busca de Theo pelo novo, aquela curiosidade de saber o que estava acontecendo, de entender o que era aquilo tudo. E eu lembrei que isso não acontece só com Theo, acontece com a gente também. Eu lembro que quando fui fazer minha primeira graduação, no curso de História, e aí eu sempre gostei de ler, quando cheguei na universidade, que eu ouvia falar sobre alguma corrente histórica, sobre alguma interpretação diferente que eu não conhecia, parecia que minha mente ia explodir. Eu começava a fazer projeções, pensando, e se eu aplicar isso? E como é que isso acontece de fato? E será que esse conhecimento que eu tenho é verdadeiramente o conhecimento real que foi passado? Ou será que eu migrei para uma corrente histórica diferente? E enfim, o que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que o ser humano foi criado com essa fome de conhecer. O ser humano foi criado com essa curiosidade natural. Nós temos esse apelo pelo novo. Nós temos essa vontade de conhecer as coisas, de saber como as coisas ocorrem, como as coisas acontecem. E aí, eu não sei se você está conseguindo linkar, mas a gente vai falar antes de tudo existir. Esse é o tema do nosso sermão. E então, mesmo com essa fome de conhecer, nós vivemos um tempo que as coisas têm se invertido um pouco. E nós temos muito acesso à informação, porém, com pouca profundidade. Nós temos acesso a saber acerca de praticamente todos os assuntos, mas quase nenhum deles com a profundidade que deveria. E aí, a gente para e faz, realmente, eu sei que eu não posso comer muito açúcar. Mas se alguém perguntar por quê, a gente diz, não, porque pode dar diabetes. A gente não sabe explicar bem, nossas respostas são sempre rasas. Não, mas eu não posso ficar muito tempo na tela, eu não posso ficar muito tempo ligado nas redes sociais. E se alguém perguntar por quê, não, é porque senão eu deixo de fazer outras coisas, não, é porque senão eu perco o time com a realidade. E aí a gente começa a dar essas explicações bem genéricas. Mas, e se alguém chegar para você agora e perguntar, quem é Jesus? Sua resposta será genérica também? A nossa resposta será genérica também? Ou nós vamos conseguir ter alguma profundidade para responder a esse questionamento? Se alguém chegar para você agora e disser assim, olha, Lázaro, quem é Jesus para você? Você vai começar a dizer assim, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é tudo para mim, Jesus
é o alfa, o ômega, Jesus é o princípio, Jesus é o fim. E se a pessoa disser assim, e onde fala acerca de Jesus? Nós vamos responder, na Bíblia. E se a pessoa disser assim, em que texto? Me diz um texto. Aí a gente vai dizer de Gênesis a Apocalipse. Porque na verdade, muitas vezes a gente não vai lembrar de algum texto específico. E essa série nada mais é do que um convite para nos aprofundarmos acerca do conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. É um convite para que nós possamos nos organizar acerca desse conhecimento. É um convite para que a gente saia da superficialidade e comece a não só viver essa realidade, mas conseguir apresentar essa realidade a outros de uma forma mais sistemática. Richard Foster, um autor muito conhecido, ele disse certa vez, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. O problema é que ele escreveu isso há 70 anos. Avalie se ele estivesse vivo, o que é que ele ia escrever hoje? Se há 70 anos o camarada para e faz, a superficialidade é o mal do nosso tempo. Conhecemos acerca de muitas coisas, mas conhecemos pouco. Então que nós possamos responder de maneira satisfatória quem é Jesus. E pensando justamente nessa realidade, foi pensada a série O Incomparável Cristo. E essa série é um convite para que nós possamos deixar tudo isso que é próprio da nossa época. Respostas vagas, respostas vazias e que muitas vezes, até quando nós enfrentamos dificuldades cotidianas, uma luta, uma perda, um problema, nós não conseguimos entender o nosso lugar nesse contexto de existência, porque esse conceito de Jesus Cristo não está bem formado em nós. Então, a série é um convite para que deixemos as frases prontas e iniciemos uma vida de estarmos maravilhados frente à contemplação da glória de Deus. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo 1, versículos de 1 ao 3 e depois o 14. Enquanto você acha aí, eu lhe sugiro marcar esse texto na sua Bíblia. Lembra que antigamente a gente marcava? Isso é muito bom. Você marca e escreve alguma coisa, tipo acerca de Cristo. Você faz uma remissão, para que um dia em um devocional você possa lembrar, ou em um dia, se você for questionado, você possa mostrar esse texto para alguém. Para quem usa o texto no celular, né, no aplicativo, você também tem essa possibilidade de marcar e fazer algum comentário lá no aplicativo. E esse texto diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Você pode curvar a sua cabeça e agradecer ao Senhor por essa leitura? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui e podermos, Senhor, abrir a Tua palavra e meditar em um texto sagrado, Senhor, que nos lembra quem é Jesus. Que esta mensagem fique gravada em nossos corações por muitos dias, Senhor. Que nos dias bons e que nos dias maus, essa verdade seja viva em nós, através da ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos 4 evangelhos. 3 desses evangelhos vão trazer uma biografia de Cristo, vão falar sobre a vida de Cristo, vai ter essa preocupação. O evangelho de João é um pouco diferente. João, ele aproveita essa convivência que ele tem com Cristo, ele era um dos apóstolos, e ele aproveita essa convivência que ele tem com Cristo, de ver o que Cristo fazia, de ver como Cristo andava, e é meio que ele colocasse a vida de Cristo sob uma lupa, e ele começasse a nos trazer aspectos mais ricos acerca da pessoalidade de Cristo. Ele começa a falar acerca de Cristo
para nos mostrar que Cristo é Deus, que Cristo, Ele é eterno, e que Cristo, Ele permanece vivo, ainda que Ele tenha morrido na cruz do Calvário. E aí Ele vai nos trazer a perspectiva da redenção. Ele vai nos trazer a ressurreição. E é como se João, ele não se preocupasse apenas em descrever o que Cristo fez, mas ele trouxesse uma aplicação prática da vida de Cristo para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é Deus. Então, essa é a proposta de João. E ele deixa isso muito claro lá em João capítulo 20, versículos 30 e 31. João, ele vai escrever que os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais do que aqueles que se encontravam escritos na Bíblia. Mas estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham a vida eterna, ou tenham vida por essa crença, por acreditar em Deus. Então essa é a ideia de João. E a gente precisa começar a entender essa palavra de uma forma mais pedagógica, talvez, mais didática, mais devagar, porque esse início é o que vai revelar todo o desenrolar da história. João, ele vai falar que Jesus Cristo é o Logos. O termo que ele usa em grego é Logos. Na nossa Bíblia, sempre a gente vê os termos palavra ou verbo, que são variações quando se é feita a tradução. Mas o conceito de Logos é muito profundo. O que João estava escrevendo quando ele vai dizer que Jesus Cristo é o Logos, João podia dizer simplesmente assim: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Salvador. Ele podia dar uma série de definições, mas ele usa esse termo Logos, porque João, ele vai buscar com esse termo dizer que Jesus é tudo. Ele vai trazer nesse termo princípios como lógica, como mensagem e como essência de todas as coisas. Era um termo que servia para falar não apenas uma coisa, mas uma série de atributos ou uma série de características acerca de Jesus Cristo. E quando João faz isso, ele está unindo, ou ele está fazendo uma ponte entre a filosofia grega, que define Jesus, ou que olha Jesus de uma maneira muito diferente da tradição judaica, e então ele vai fazer uma ponte entre a filosofia grega e a tradição judaica. O que João está dizendo nesse começo, o que João está trazendo para nós, nesse início, é que o Logos de Deus, que Jesus Cristo, Ele é Deus. E Ele está desde o início de todas as coisas. E Ele permanecerá para sempre, porque Ele também é eterno. Então, quando se vai traduzir isso para o português, quando a gente vai fazer uma tradução, as Bíblias sempre traduzem por verbo, e aí se dá uma ênfase, o escritor ou o tradutor, ele estava buscando uma ideia de ação, ele estava dizendo: olha, Deus, Jesus Cristo não é um ser estático, ele tem a ação em suas palavras, ele é um ser dinâmico. Ou, por propriamente, palavra, que aí é até uma tradução mais recente, que vai remeter à ideia que Cristo está desde o início, na criação de todas as coisas, e que pela palavra, pelo seu poder, pelo poder da palavra, ele faz todas as coisas acontecerem, e aí ele vai trazer essa outra variação. Mas independente da sua Bíblia ter verbo ou palavra, a ideia é a mesma. Então, uma vez entendendo o que João estava tentando nos mostrar através dessa descrição de Jesus Cristo, que é o Logos de Deus, a gente vai tentar estabelecer um caminho nesse texto. A gente vai tentar estabelecer um caminho
aqui nessa palavra para que a gente possa lembrar disso depois, tá certo? Porque a gente explicou a respeito do Logos. Porque tem muita gente que para nesse texto e começa a defender, como está escrito lá, o verbo. Aí tem outros que começam a defender o que está escrito lá como palavra. E tem outros que dizem, nem é verbo, nem é palavra, é Logos. Mas, na verdade, o termo original é Logos e ambas as traduções, verbo ou palavras, estão corretas, tá certo? Então, quando a gente entende o que João queria dizer, a gente começa a ver que Jesus Cristo não está limitado àquele espaço temporal de 33 anos, que a gente conhece bem. Jesus Cristo nasce na manjedoura, Jesus Cristo cresce, inicia o seu ministério, Jesus Cristo se entrega na cruz, Jesus Cristo morre, ressuscita, para que tenhamos a vida eterna. O problema é que essa é uma visão muito limitada acerca de Cristo. É como se nós pegássemos Jesus Cristo, que está desde o início com Deus, e aí a gente vai ver bem isso no texto, e reina eternamente, e aí a gente colocasse Jesus só nos 33 anos. E aí a gente não consegue entender nada antes de Jesus nascer na manjedoura, e pouco depois que ele vai para o céu. Dividimos essa mensagem em 3 pontos. E o primeiro ponto é os versículos 1 e 2. Então você vai acompanhar na sua Bíblia e você vai entender essa construção. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, se você procurar a verdade, poderá encontrar consolo no final. Mas se você procurar apenas o consolo, você não encontrará a verdade e não terá consolo, ou seja, você ficará sem consolo e sem verdade. O que C.S. Lewis estava dizendo ali é que, se nós pudermos trazer para hoje, é que muitas vezes, muitos estão vivendo um evangelho que só quer saber daquilo que Cristo pode fazer, só quer saber daquilo que Cristo pode dar, só quer saber daquilo que Cristo faz, as ações práticas que podem advir de Cristo. Mas o que o autor está dizendo, o que C.S. Lewis está dizendo é, olha, ao invés de procurar o consolo, ao invés de procurar o que está pronto, você procurar conhecer a verdade, aí conhecendo a verdade, você encontrará o consolo. Porque é impossível conhecer a verdade e ser conhecido por ela, e não ser consolado pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, que habita na vida de cada um de nós. Então, nesse pensamento de busca por consolo, muitos têm limitado o entendimento de Cristo. E essas pessoas, 8 em cada 10 palavras é acerca do que Cristo faz, e apenas 2 é acerca de quem Ele é. Mas que nós possamos hoje começar a entender ou lembrar-nos mais uma vez e começar a praticar que das 10 palavras que proferíssemos, talvez melhor seria se 8 ou até mesmo as 10 fosse acerca de quem Ele é, porque o que Ele faz é responsabilidade única dEle. Eu não intervenho nisso. O que o Senhor faz por mim, o consolo que Ele derrama por graça e misericórdia. Então eu só preciso conhecê-lo, eu só preciso buscá-lo. Como a gente falou, colocar Jesus Cristo nesse resumo temporal de 33 anos, é o mesmo que apresentar Jesus a uma pessoa com a seguinte analogia: a pessoa nunca viu o mar, ela mora em um lugar que ela não conhece o mar, ela não sabe como é, ela não tem ideia, ela só ouve falar. E aí você vai apresentar o mar para ela e você resolve levar a Ponta Negra, que é a nossa praia. E quando chega lá, essa pessoa fica tão deslumbrada, tão encantada com o calçadão, que ela não consegue levantar os olhos. E ela só vê o calçadão. E você passa a vida toda falando do calçadão para ela. Quando na verdade, você pode levantar os olhos
e você pode ver a faixa de areia, você pode ver a praia. E depois você pode ver a encosta, e você pode ver o Morro do Careca, e você, por fim, pode ver a imensidão do mar. Quantas pessoas, ao falar sobre Cristo, estão, se fizermos um paralelo com essa analogia, olhando apenas para o calçadão que dá acesso à praia. Estão olhando para Jesus de forma que não conseguem enxergá-lo em toda a sua grandeza, não conseguem enxergá-lo em toda a sua glória, não conseguem enxergá-lo em tudo que Ele representa para nós. Então o convite hoje é para que possamos erguer os nossos olhos e durante essa série começarmos a enxergar verdadeiramente a Jesus Cristo como Ele é. Jesus Cristo, Ele não nasce, Ele não existe, Ele não passa a existir como a resposta pelos nossos pecados. Muitos acreditam que Jesus entra na história como a resposta pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado original. É como se Deus cria todas as coisas, e aí o homem desobedece, e aí Deus tem uma brilhante ideia, e aí Deus faz, eureka, vou criar Jesus Cristo, e vou enviá-lo, e ele vai morrer. Não é isso. Jesus Cristo, como estamos lendo aqui, Ele estava no início de tudo. Jesus Cristo, Ele não é criado, Ele não nasce na manjedoura, no sentido de existir. Ele estava lá no início. E através dele, a gente vai ver que para Ele, todas as coisas são criadas. Então, nesse primeiro ponto, o Cristo eterno, nós expandimos a nossa mente e conseguimos enxergar um Jesus que não estava só na manjedoura e nesses 33 anos que narramos a sua vida terrena, mas que estava na formação do mundo. Vocês estão entendendo porque o termo usado por João é logos? Vocês estão entendendo porque esse termo é tão abrangente e não dá para a gente dissecar esse termo a ponto de explicar todas as suas nuances? Mas o que João estava dizendo era exatamente isso. Olha, antes de existir tempo, antes de existir espaço e até mesmo antes de existir a luz, Jesus é. Jesus, Ele já era antes de tudo isso existir. Nós temos essa ideia de eternidade e fica muito difícil para nós porque nós temos essa ideia de colocar um termo inicial e um termo final em todas as coisas. Nasceu dia tal, morreu dia tal, fez isso dia tal. Criamos as designações de tempo para nos situarmos na linha de tempo, na linha histórica. Só que esse conceito não serve para a pessoa bendita de Cristo. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é de eternidade a eternidade. E aí muitas vezes a gente fica, mas quando começou? Mas o que era? Teologicamente falando, meus queridos irmãos, se nós pudéssemos mudar as nossas lentes para tentar entender o que seria essa eternidade, nós teríamos que colocar esse conceito de contagem de tempo que conhecemos de lado, e passar a entender que eternidade é o estado natural de Deus. Eternidade é o estado onde Deus habita. E, em determinado momento, Ele decide criar todas as coisas. Uma vez todas as coisas sendo criadas, nós inventamos o paradigma de tempo, nós inventamos as marcações de tempo. Então, antes de qualquer coisa existir, antes de tudo que nós conhecemos, criar vida ou ser criado, existir a eternidade, que é o estado natural de Deus, de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo. Então, não há a criação da pessoa bendita de Jesus Cristo. O que existe na verdade é amor para, mesmo sendo Deus, se fazer como nós, para que nós tivéssemos vida. Não há inferioridade na pessoa de Jesus Cristo em relação ao Pai ou ao Espírito Santo, mas há humildade em Jesus para se tornar o servo sofredor e habitar entre nós. Não há uma manjedoura poética para a pessoa de Jesus Cristo, como muitas vezes querem passar essa ideia, né?
mas o que há é um propósito de nos deixar uma mensagem profunda que não aponta apenas para a salvação, mas aponta para uma mudança de vida enquanto ainda estamos aqui. Enquanto todos esperavam Jesus nascer em um reino majestoso, em Jesus ser reconhecido, em Jesus ter posses, em Jesus ter o reconhecimento público, ele prefere nascer em uma manjedoura para nos ensinar sobre como devemos viver aqui. E aí a gente não está falando em se privar de bens materiais ou de ser pobre, essa ser a forma de viver, mas de andarmos sobre uma nova perspectiva. O que Jesus estava ensinando para nós olha, nós devemos andar sobre uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva é a perspectiva do Evangelho. Então, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai nos trazer uma das declarações mais poéticas e teológicas acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca de quem é Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17 diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo isso em harmonia. Mais uma vez, Jesus Cristo não é uma resposta aos problemas do mundo, no sentido de haver sido criado para resolver os nossos problemas. Ele é o Filho de Deus, ele é eterno, ele estava no início da criação e ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6 vai nos mostrar essa realidade. João 14, 6 vai nos dizer, ou vai nos dar um norte acerca da pessoa de Jesus Cristo. É como se ele dissesse, olha, só existe esse caminho, só existe essa forma. E aí ele vai fechar tudo isso. E o resumo dessa primeira parte é, desde o princípio, Jesus é. Jesus também é um em comunhão com o Pai, porque o Logos estava com o Pai, e Jesus é divino. O Logos era Deus. Foi isso que nós vimos nesse primeiro ponto. Então, se o primeiro ponto é o Cristo eterno, o segundo ponto do sermão de hoje é o Cristo Criador. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Existe um sentido e uma ordem na nossa existência. Vivemos dias onde nós somos todos os dias bombardeados acerca do que somos. Filósofos querem dizer o que somos, pregadores querem dizer o que somos, pessoas, coaches querem dizer o que somos. Pessoas tentam nos reprogramar, né? Todos os dias, mas nós somos o que a palavra do Senhor diz que nós somos. Nós somos aquilo para que o Senhor nos projetou para ser. E em um mundo onde cada vez mais cristãos começam a ter crise de identidade e ficar triste, e ficar deprimido, e dizer eu não sei porque eu estou aqui, e eu não sei o que eu vou fazer, e eu não sei, eu quero lhe dizer que Jesus, o Logos de Deus que estava na criação e por meio dele todas as coisas foram criadas, inclui você também foi criado por ele, o seu nascimento foi pensado por ele, o seu nascimento foi planejado por ele e a sua vida é sustentada por ele. Você tem um sentido de existir, não é um acaso, você não foi criado por acaso, você foi criado para glorificar o nome do Senhor. Às vezes o mundo quer nos tirar essa verdade, e aí o mundo quer dizer que, olha, você foi criado para fazer grandes coisas. Eu não sei se já ouviram isso na internet. Você foi criado para, se for crente, né? Se for um coach crente, para andar sobre as águas. Vai morrer e não vai andar muitas vezes. Você foi criado para isso, você foi criado para aquilo, mas na verdade nós somos criados para glorificar o Senhor.
E aí é por isso que você está aqui hoje, porque você está glorificando ao Senhor com a sua vida. Porque o Senhor tem sustentado você. Então, sempre se tentou descobrir isso, né? Os existencialistas, os filósofos existencialistas, como Sartre diz que, não importa, você foi criado, e depois de ser criado, você busca um sentido para a sua vida. Aí vem outros filósofos como Nietzsche, aí diz assim, a gente não precisa de fé para fazer boas obras, ou para ter uma vida assim. Isso está sendo bem simplório, essa explicação, em nome de Jesus, né? Não pense que a gente vai esgotar esse assunto aqui, mas vem outros filósofos e, como Nietzsche diz assim, a gente não precisa de um elemento de fé para que você possa fazer coisas boas. Mas tem filósofos também que mesmo sem ter acesso à Bíblia, entenderam essa lógica, como por exemplo, a gente vê Aristóteles lá atrás, ele vai falar que sempre tem que haver uma força ou um motor criador para que algo seja criado. Então, se algo foi criado é porque um motor anterior o criou. E aí ele resolve essa equação para não ficar infinita. Ele diz que no início tem um motor primário, né? um motor inicial. A gente está sendo bem simples, um motor inicial, e que esse motor inicial é que que sai criando todas as outras coisas. E já isso bem antes de Cristo. E aí já na Idade Média, por volta de 1660, 1670 ou mais, vem São Tomás de Aquino e diz assim, olha, eu sei quem é o motor primário aí, esse motor imaterial, esse motor imóvel, na verdade, que Aristóteles estava falando. Esse motor imóvel aí é o Logos de Deus, é Deus, esse motor imóvel aí, esse motor que dá origem a todas as coisas, e aí ele cristianiza isso. E ele vai trazendo essa visão de que não importa o que a filosofia diga propriamente, o que importa é que nós sabemos como tudo começou. O que importa é que nós sabemos como tudo se desenvolve. E principalmente o que importa é que nós sabemos como tudo irá terminar. Então, a leitura filosófica ela pode ser feita, mas a leitura cristocêntrica, a leitura feita com base na nossa crença na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nos mostra que o homem que nasceu na manjedoura foi o mesmo que antes criou todas as galáxias e todas as estrelas. Que o homem que morreu em uma cruz é o mesmo que esteve presente na criação do mundo e do pó da terra formou o homem. Que o homem que mandou a Pedro, Tiago e João lançarem novamente as redes no mar, depois de uma experiência terrível, de tentar pescar e nada conseguir pescar, é o mesmo que criou o mar, criou os peixes, e criou tudo que Pedro, Tiago e João conhecia. O Logos, que esteve presente na criação, o Logos que resolve encarnar por amor e por misericórdia pelas nossas vidas. É o Logos que está hoje aqui, através do seu Espírito Santo, nos impulsionando a continuar. Porque se fôssemos por nós mesmos, muito provavelmente não estaríamos aqui. Nós não somos bons o suficiente, mas o Senhor Jesus, que estava no início, que entrou na história que Ele mesmo criou, é o Senhor Jesus que nos sustenta. Ele não regeu apenas a criação, mas Ele rege todas as coisas eternamente. Ele não é apenas o Salvador, mas é o sustentador de todas as coisas. Então, nesse mundo caótico, o resumo desse segundo tópico existe sentido e ordem na existência. Nós temos um propósito. O Logos, Jesus, estava na criação. E o Logos, Jesus, permanece como sustentador daquilo que Ele mesmo criou. Isso diz para mim e para você que um Jesus que cria tudo que eu e você conhece, jamais será menor do que os meus problemas. Isso diz para a gente que um Jesus que criou todas as coisas, jamais será menor
do que a minha dor. Isso diz que um Jesus que criou todas as coisas será menor, jamais será menor do que os meus pecados. Lembra do que C.S. Lewis falou? Se eu buscar a verdade, se eu encontrar a verdade, automaticamente eu encontro consolo. Uma vez conhecendo Jesus e sendo conhecido por Ele, a ação de Jesus na nossa vida se torna maior do que a nossa dor, se torna maior do que os nossos problemas, se torna maior do que as nossas dificuldades, se torna maior do que os nossos pecados, porque conhecemos verdadeiramente quem Ele é. Nada é maior do que Ele. Se o primeiro ponto foi o Cristo eterno, o segundo ponto foi o Cristo criador, o terceiro ponto é o Cristo que habitou entre nós. E esse ponto é bem rápido, bem pequeno, que é para você ficar com vontade de vir nos outros domingos dessa série e a gente poder mergulhar ainda mais. Versículo 14 diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Até aqui podemos entender que o Logos, a palavra ou o verbo, dependendo da sua tradução, podemos contemplar quem Ele é. Podemos contemplar ou podemos entender sua pré-existência, podemos entender sua eternidade, podemos entender a sua divindade. Jesus Cristo, Logos, Ele entra na história que Ele mesmo criou. Ele cria essa história que nós conhecemos e Ele decide entrar por misericórdia. Como se não bastasse o ato de ter criado, Ele também tem o poder para sustentar tudo o que Ele criou. No sentido de existir, Ele não nasceu na manjedoura. No sentido de existir, Ele sempre existiu e estava com o Pai. Mas Ele, em um ato de misericórdia e amor, decide habitar entre nós, para que nós pudéssemos ter vida. E Jesus Cristo, Ele nos ama de uma forma tão grande, que Ele, além de criar, Ele desce, Ele habita e Ele morre na cruz. Mas Ele vence a morte, para que nós pudéssemos ter vida. Então, já caminhando para o final desse sermão, e olhando para toda essa grandeza e humildade, às vezes eu paro e fico pensando que deveríamos ser como o Theo, que eu citei no exemplo lá no início, meu filho, e ficarmos admirados, olhando não a projeção de galáxias e estrelas, mas admirado, contemplando tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, contemplando tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Então, quando olhamos a criação, não estamos olhando algo fictício, mas estamos olhando o que o Senhor preparou para nós. Muitas vezes, eu tenho visto muitos jovens dizerem assim, principalmente jovens, dizerem assim: eu não quero ter filhos, porque esse mundo é mau, porque esse mundo não tem jeito. Mas eu quero dizer uma coisa: esse mundo foi criado, esse mundo foi feito pelo Senhor Jesus. E esse mundo foi feito para que nós vivêssemos dele, para glorificar o seu nome. Esse mundo é uma bênção. A nossa vida é uma bênção. Eu glorifico ao Senhor todos os dias, porque Ele me permitiu nascer. Porque em nascendo, eu tenho a oportunidade de, com minhas falhas, meus defeitos e meus pecados, mesmo assim, glorificar o seu nome. Eu tenho a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Eu tenho a oportunidade de chegar hoje aqui e dizer: Deus permitiu que tudo existisse. E eu não sei quantos anos eu vou passar aqui na terra, mas os anos que eu passar, eu quero viver para que essa glória seja manifesta. Então, o mundo é ruim? É, mas ele é ruim porque nós o tornamos ruim, porque nós o degradamos, porque o pecado o corrompe.
mas o mundo enquanto criação do Senhor é uma bênção e é um privilégio para nós. E as pessoas entram nessa vida de temor, achando que, de medo, que o amanhã vai nos consumir, que não haverá amanhã muitas vezes. Mas o pastor Guilherme Andrade, ele canta uma música, ele canta um hino, que diz Cristo vive, eu acho, o título desse hino. E ele diz assim: a paz que cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois em tuas mãos está. O que preciso tu me dás e nada faltará. Aí quando chega no coro do hino, fala muito ao coração, porque diz assim: lutamos batalha que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço o amanhã, mas eu sei o que já fez. Desde o início desse sermão estamos falando quem é Jesus e dizendo o que Ele já fez. E aí esse coro termina, dizemos: lutamos batalhas que Jesus venceu. Que possamos deixar de ser uma geração que tem medo do amanhã, porque o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Se você entrou aqui com o coração pesado, se você entrou aqui com o coração temeroso, eu quero dizer para você: nós não temos como falar nada sobre o seu amanhã, sobre o meu amanhã, sobre o nosso amanhã, mas nós temos como dizer que o Logos que criou todas as coisas é poderoso para sustentá-las até o fim. Nós podemos dizer que o Jesus Cristo, que em determinado momento, pela queda do homem, decide entrar na história, encarnar e sofrer assim como nós, o sentido da existência. Ele venceu e venceu a morte, vivo está. E vivo está para que pudéssemos ir, para que tenhamos vida. Que possamos contemplar o Logos, que possamos contemplar a palavra, que possamos contemplar o verbo, para sair daqui revigorados. O menino na manjedoura, ele é o Deus eterno. O carpinteiro da Galileia é o Criador dos céus e da terra. O homem que andou entre nós é o Senhor da glória. E Ele está aqui. Que você nunca esqueça: antes de tudo existir, Ele é. Antes da sua dor existir, Ele é. Antes da sua dificuldade existir, Ele é. Antes de você existir, Ele é. Sabendo agora um pouco mais sobre quem é Jesus, nós podemos sair da superficialidade e podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Queria convidar você para ficar de pé. Vamos terminar esse culto hoje ao Senhor com os nossos corações aquecidos. Eu vou fazer uma oração e depois o louvor vai fazer uma outra oração com o hino. E eu queria convidar você a adorar o Senhor, talvez como antes você nunca tenha adorado. Se você nunca ouviu falar sobre Cristo dessa forma, se você não sabia quem é Cristo, você se sentiu tocado por Ele, chamado por Ele, escolhido por Ele, você pode depois procurar a gente ora com você, a gente orienta você, a gente conecta você a uma célula, tá certo? Se você estava na igreja de forma nominal, ouvia e achava até legal estar aqui, mas nunca decidiu se batizar e dar esse testemunho público de vida, quando terminar esse culto, sabendo agora quem é Jesus, lembrando-se de quem é o Logos, busca alguém na recepção, dá o seu nome, faz o curso de batismo e vive essa experiência gloriosa com o Senhor. Tenha uma semana lembrando-se de que antes de tudo existir, Ele é. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque nessa manhã, Senhor, de maneira tão simples, Senhor, e até rápida, pudemos tentar entender um pouco mais quem Tu és. Entender quem Tu és, Senhor, não se resume a um sermão.
se resume, Senhor, a uma vida de entrega a Ti, que pode começar hoje, ou que talvez começou há tantos anos e hoje precisa só ser reavivada. Mas, Senhor Deus querido, que a partir de hoje, Senhor, o Logos inunde a nossa vida, e que diante dos dias maus e diante dos dias bons, nós possamos ter uma certeza, que é a certeza que antes de tudo existir, Tu és. E a partir do momento que tudo existe, Tu sustenta a todos nós e a toda a criação. E quando toda essa criação se findar, assim como conhecemos, Logos e nós estaremos juntos em um processo de adoração contínua e sem fim. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por essa oportunidade. Amém.